A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje eu vou estar aqui falando sobre a oração do Pai Nosso. É muito importante que a gente saiba que as nossas orações a Deus não devem ser aquela oração mecânica, repetitiva. O que quer dizer repetitiva? Não é quando você ora clamando por algo, mas é aquilo que já vem escrito, algo que passa. Vamos dar um exemplo de geração a geração. Uma vez um rapaz me perguntou se o cristão era proibido de orar a oração do Pai Nosso. E eu disse para ele que não. Mas a oração do Pai Nosso nada mais é que um modelo que o Senhor Jesus deu para nós para podermos orar ao nosso Senhor. O que acontece? Aquilo ali é um modelo. Só que algumas pessoas acham que só lendo aquela oração todos os dias, aquilo ali já é conversar com o Pai, já é uma oração. Não. Quando você pega a oração do Pai Nosso, abre a Bíblia e começa a ler em Mateus 6 a 12, a oração do Pai Nosso todos os dias, você acaba transformando aquela oração em uma espécie de amuleto. E eu costumo dizer para os meus alunos na Escola Bíblica Dominical o seguinte: quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer ter intimidade com Deus? Converse com Deus. E como que eu converso com Deus? Quando eu oro a Ele. Então eu vou trazer aqui para vocês uma explicação do que realmente é a oração do Pai Nosso. Como a gente deve orar com o Senhor. Essa pregação eu até preguei outro dia aqui na igreja do Pastor Manel, aqui na Engenhoca, e estou repetindo ela aqui na internet. Espero que vocês gostem, que o Senhor Jesus venha falar o coração de cada um de vocês e que Deus toque o seu coração. Essa oração está em Mateus 6, 12. Todos nós conhecemos, que é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é a glória e o poder, hoje e para todo sempre. Amém. Então vamos aqui dar a explicação aqui sobre o que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para usarmos como uma reza, pois a oração nada mais é uma conversa que temos com Deus. Jesus nos apresenta a oração do Pai Nosso como modelo de como devemos iniciar uma conversa com o Pai. Lembra-se que eu falei: quer ter intimidade com Deus? Converse com Ele. Como que nós conversamos com Ele? Orando a Ele. O significado aqui de Pai Nosso. O termo nosso significa intimidade. Jesus nos ensina que precisamos enfatizar uma intimidade reverente ao Pai. Então, se você quer ter uma intimidade com o Pai, você tem que estar ali orando e conversando com o Senhor. Toda vez que você quiser ter intimidade com Ele, ore. Não ligue não, porque uma vez eu falei assim: Senhor, eu acho que o Senhor está incomodado, porque eu saio para ir trabalhar, eu oro. Eu acordo, eu oro. Eu chego no meu trabalho, eu oro. Eu saio do meu trabalho, eu oro. Tudo que eu vou fazer, eu oro. E sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Não me incomodo com a sua oração. Pelo contrário, eu me agrado. Sabe por que Deus se agrada das nossas orações? Porque Deus se agrada em ouvir a nossa voz. Então, não deixe de orar. Lembre-se, lá no céu, os anjos estão lá adorando ao Senhor. Estão conversando com Ele, tendo intimidade o tempo todo. Santificado seja o seu nome. Essa expressão significa que o nome de Deus tem que ser santificado em nossa vida. O cristão tem que ter como objetivo principal de exaltar e glorificar a Deus. Isso acontece quando o cristão encarna os princípios do Evangelho em sua vida e quando honra a Deus em seus pensamentos,
palavras e ações. Nós vamos ver aqui que nós não podemos honrar a Deus somente falando que eu sou cristão, que eu o sigo. Mas sim, nós temos que honrar a Deus tanto em nossos pensamentos, no que nós falamos e nas nossas ações. Eu costumo usar aqui muito aquela parte na Bíblia quando Eliseu está passando para ir ao monte. E toda vez que ele passava naquela cidade, uma mulher o observava e falou para o seu marido: façamos aqui um quarto para que esse homem de Deus venha repousar aqui dentro de casa. Então eu vejo ali que não somente ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus, mas o seu marido também. Por quê? Porque ele acata o que a mulher dele falou e faz um quarto ali para aquele homem. Então Eliseu não passava ali profetizando, não passava ali gritando, não passava ali falando nada. Ele só fazia aquele trajeto para ir ao monte orar. E ela percebeu com as suas ações, com as ações que Eliseu fazia, que ele era realmente um homem de Deus. E se você se aprofundar na história, você vai saber que ele o abençoou profetizando um filho em sua vida. E venha ao teu reino. Trata-se de pedir a Deus para que ele venha reinar sobre nós. Melhor ainda, que ele alcance a todos. O cristão tem que ter a preocupação de expandir o reino de Deus na terra. O cristão deve orar para que outros também venham se entregar ao reino de Deus. A obrigação do cristão é pregar o evangelho e apresentar a Jesus Cristo para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não têm intimidade, para que as pessoas venham ter intimidade com Deus como o cristão também tem. Porque quem nunca falou de Deus para alguém, falou de Jesus para alguém, e a resposta foi: eu já o conheço, eu já conheço Jesus Cristo. Só que, na verdade, todo mundo conhece Jesus Cristo. Só que muitos não têm intimidade com Ele. Na verdade, o que Deus quer não é só um conhecido, mas o que Deus quer é ter um amigo. Deus, ele quer ser seu amigo, ele não quer ser só seu conhecido. É muito fácil. Aqui onde eu moro, nem todo mundo me conhece. Nem todo mundo é meu amigo, mas alguns me conhecem. Por quê? Porque sabem onde eu moro, eu passo, cumprimento todo mundo, dou bom dia, dou boa tarde. Existem pessoas que eu dou bom dia e algumas pessoas falam assim: bom dia, pastor. E eu não a conheço pessoalmente, mas elas me conhecem. Elas sabem que eu sou o pastor, elas sabem que eu vou para a igreja El Shaddai aqui em Tenente Jardim. Por quê? Porque eles me veem entrando ali, eles me veem pregando a palavra do Senhor. E muitas das vezes eu nem vejo a pessoa, mas eles me veem, eles me conhecem. Mas algum deles já tem intimidade comigo. Por quê? Porque tem um convívio comigo. Então é isso que nós cristãos devemos fazer. Apresentar Jesus Cristo para vocês, para aqueles que não o conhecem ou dizem que conhecem, mas para que vocês também tenham uma intimidade com Ele. Perdoa as nossas dívidas. Na oração, o cristão precisa demonstrar arrependimento por sua falha e também perdoar aqueles que falham conosco. Isso aqui eu falo que é uma questão muito difícil. É muito difícil essa questão aqui, porque eu falo que tanto é difícil pedir perdão como perdoar alguém. Porque pedir perdão, às vezes a pessoa fez algo contra alguma pessoa e a pessoa fica assim: será que se eu chegar até ela vai me perdoar? Ou será que ela vai me maltratar porque ela ainda está magoada comigo? Então pedir perdão também não é fácil. É tão difícil quanto o perdoar. E o perdoar, às vezes alguém me fez alguma coisa e eu quero perdoar aquela pessoa. Será que quando eu chegar, como eu devo chegar até aquela pessoa e falar: eu te perdoo? Como que aquela pessoa, aquela luta que fica dentro do nosso coração é aquilo? Será que quando eu chegar até ela e falar que eu perdoo, ela vai entender? Ou ela vai achar que eu estou querendo ser melhor do que ela? Mas faça o seguinte: conversa com Deus, conversa com o papai. Papai vai te dar a melhor estratégia, tanto para pedir perdão,
como para perdoar alguém. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. O cristão deve orar para que Deus os livre de toda a retaliação do inimigo em sua vida. Se o cristão deseja a proteção divina, deve buscar a presença de Deus todos os dias. Não tem como ter proteção de Deus se não buscarmos sua presença, pois Deus promete livramento àqueles que habitam em sua presença. Salmo 91:1 diz isso. Isso não significa que o cristão está isento de aflições, mas que ao meio a elas, Deus lhe dá o livramento. Salmo 34:19 vai dizer. Amém? Então, que você todos os dias venha orar ao Senhor, para que o inimigo ele venha ser repreendido e parado, para que ele não venha retaliar a sua vida e a dos seus. Porque muitas das vezes o inimigo ele te ataca, não diretamente. É como aquele louvor da Léa Mendonça, que ela mesmo canta e ela diz que quem estava em guerra era ela, mas o inimigo acertou um dos seus. Quantas das vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor e o inimigo, ele vem e acerta um dos nossos. E aí parece que machuca muito mais do que quando o inimigo acerta a gente diretamente, quando ele luta diretamente contra nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A adoração ideal deve ser sempre começar e terminar com adoração e exaltação a Deus. Então não se esqueça que quando você orar ao Senhor, toda vez que você for falar com o Pai, exalte o nome dele. Já comece exaltando o seu nome. E toda vez que você estiver terminando sua oração, continue exaltando o seu nome. Porque é isso que nós devemos fazer. Porque a honra e a glória nunca é para nós. É para o Pai. É para o Pai. É para Deus. A gente tem que ver aqui, ó. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando você orar por alguém e aquela pessoa estiver enferma e aquela pessoa for curada, dê a honra ao Pai. Porque não foi você e nem a sua oração que a curou, mas sim Deus. A honra e a glória não é sua. Certa vez eu evangelizava num presídio e na semana seguinte que eu fui lá, um daqueles meninos vieram e falaram assim: pastor, eu quero que você ore pelo meu amigo, porque quando você veio na semana retrasada aqui e orou, eu consegui alcançar um milagre. E aí eu expliquei para ele: não fui eu, não é porque foi eu que orei e você alcançou o milagre. Primeiro, a honra e a glória é do Pai. Segundo, você teve a sua fé, que você ia alcançar esse milagre. Então, não fique com a honra e a glória de Deus. Dê para Ele. É isso que Jesus está falando. Sempre dê a honra e a glória para o Pai. Amém. Ou assim seja. Ao dizermos amém, estamos dizendo para Deus que estamos confiantes em tudo que colocamos em suas mãos. Em tudo que colocamos em suas mãos pode se tornar real. E quando colocamos o nome de Jesus no final, é que estamos dando todo o crédito a Jesus e reconhecendo que tudo que temos é por causa dele. Então saiba, tudo que você tem, tudo que você é, nada disso é teu crédito. Nada disso é somente pelo seu esforço. Porque não adianta nada, a própria palavra fala, se em vão vigiar a sentinela, a gente fala, a gente tem que vigiar. Se a gente não vigiar e não deixar na mão do guarda de Israel, vai ser em vão a sentinela vigiar. Se a gente não confiar no Senhor, vai ser em vão. Nada vai nos acontecer. A gente só consegue as coisas com a mão de Deus. Ah, mas eu me esforcei. Hoje eu sou um médico porque eu me esforcei e estudei. Amém. Você se capacitou para ser você estudou, se preparou para ser um médico. Mas quem te capacitou foi Deus. Sem a capacitação de Deus, você não seria nada. Então você tem que entender
que tudo que acontece na sua vida é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? E eu aqui termino essa pregação com a seguinte conclusão. Então lembre-se que a adoração não é uma reza, que todos os dias lemos em um papel as mesmas palavras. A oração nada mais é que uma conversa com Deus, aonde adquirimos intimidade com o Pai. Espero que essa mensagem toque no coração de cada um de vocês. Essa mensagem mais tarde vai estar no próprio TikTok, que eu estarei colocando lá, e nas minhas outras redes sociais. Você acha lá como no YouTube, como o irmão Roberto Cordeiro. Se você não ouviu essa mensagem por inteiro, procura lá. Procura e assista. E espero que ela venha tocar no seu coração e toque no coração de todos aqueles com quem você compartilhar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por me usar, porque eu sou somente um instrumento da tua obra. Não sou eu que faço a obra, eu sou só o instrumento. Que o Senhor continue me usando. Tome a cada um que ouviu e assistiu, e cada um que ainda vai poder ter a chance de ouvir essa pregação. Tome a vida de cada um deles. Não sei o que eles estão precisando hoje. De repente, às vezes, só de uma palavra, de um abraço. Mas o Senhor sabe o que cada um precisa. Então tome a vida de cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aonde você estiver, se você sentiu no coração de aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador, levante suas mãos e diga: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida e te aceito como meu único Salvador da minha vida. Coloque suas mãos assim em forma de receber. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até a próxima live e que o Senhor Jesus vos abençoe.